O vídeo de hoje é sobre Jonathan Strange, Mr. Norrell. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pra vocês, porque essa voz tá horrorosa. Parece que ia fazer só um friozinho e já começa, sabe, gente? Dor de garganta, resfriado. O vídeo de hoje é sobre um livro muito especial, muito bonitinho, muito legal. Então eu não tinha jeito de não fazer esse vídeo. Esse livro foi muito legal, muito marcante, então bora falar dele. Eu conheci Jonathan Strange, Mr. Norrell em 2012. Antes disso eu nunca tinha ouvido falar desse livro, não tenho a menor ideia. Porque na época eu morava na Inglaterra, né, então eu tava estudando lá, tava fazendo mestrado lá. E existia essa loja, né, lá em Liverpool, em que você fazia uma doação, né, do que você quisesse, do quanto você quisesse, e podia pegar 3 livros. Então basicamente eram livros muito baratos ou praticamente de graça. Então eu lembro que eu tinha escolhido 2, mas eu entrei na loja basicamente por causa desse livro aqui. Eu tinha olhado ele na vitrine, ele tava lá todo exposto, tudo bonitão. E eu entrei, fiquei super curiosa, comecei a namorar ele, ficava meio em dúvida se sim ou não. E aí no fim das contas peguei ele, passei e peguei, trouxe ele pra casa. Esse livro já viajou muito comigo, bonitinho. Só que depois disso, eu tava no meio da loucura do mestrado, então eu nem encostei nesse livro. Deixei ele esperando aí por 3 longos, tenebrosos invernos. Até que, ele foi um dos motivos pra me realmente incentivar a começar o Tô Lendo. Porque eu sempre quis ler esse livro, mas eu não ia dar uma chance pra ele tão fácil assim. Eu tinha algum medo, né, de ler ele, mas ao mesmo tempo eu esperava uma coisa muito boa dele. E eu tava com medo de ser decepcionada. Mas enfim, chegou a hora de ler esse livro. Eu tinha planejado que ele fosse o vídeo passado, porque, né, a autora, Susanna Clarke, quase que eu falo Susanna Strange, ela é mulher, né, então eu queria falar dela no mês de março. Mas não deu, então, né, meio compradinho. Ele tem 1006 páginas, essa edição aqui. E março também foi um mês super corrido, né, então não consegui terminar ele em uma semana, precisei de 2. E até porque eu não queria que ele acabasse, sabe, gente? Sabe aquele livro que você vai se encantando tanto pelos personagens e principalmente pelo mundo ali que tá sendo apresentado pra você e você não quer sair dele tão cedo? Fiquei enrolando bastante por causa disso também. Mas afinal, do que se trata, né, Jonathan Strange e Mr. Norrell? Eu vou tentar falar da melhor maneira possível, assim, com o mínimo de spoilers. Até porque muita coisa acontece, então se eu contar um pedacinho, não quer dizer necessariamente que isso vá acontecer. E esse livro é super entroncado, sabe? As histórias, elas se conectam, são muitas histórias juntas. A Susanna, ela levou 10 anos pra escrever esse livro aqui, né? Ela começou com trechinhos dele, aí um dia ela fez uma espécie de curso, né, rápido sobre fantasia, pra como escrever fantasia, né? E ela não tinha nada pra entregar pro cara, entregou um trecho do livro. Os professores gostaram tanto desse trecho que eles mandaram pro Neil Gaiman. E o Neil Gaiman falou: ok, esse livro é sensacional, por favor, publica. E ela continuou por longos 10 anos. Foi publicado em 2004 pela Bloomsbury. Depois outras editoras compraram os direitos, né? Ele veio aqui pro Brasil também, acho que pela Companhia das Letras. E agora ele tá na mão de outra editora, mas tá saindo uma edição nova dele, porque ele vai ser adaptado pra BBC. Nossa, eu ia contar a história do livro, né, gente? Enfim, me desviei. Mas então, vamos lá. Jonathan Strange e Mr. Norrell é uma história em que, assim, a gente tá no início do século XIX, na Inglaterra, nessa época. Estão acontecendo as guerras napoleônicas e existe essa profecia que circula aí pelo mundo que 2 homens vão ser encarregados de retornar com a magia pra Inglaterra. A magia tinha sido de alguma forma esquecida, mas nesse século ela voltaria pra Inglaterra. Existem aí muitas minúcias, né, do porquê que essa magia sumiu, porquê que ela volta, quem são essas pessoas. A gente é apresentado no começo do livro uma sociedade de bruxos teóricos, né, eles estudam magia, eles leem livros sobre magia, e um bruxo em especial, que ele é novato ali, né, ele chega nessa sociedade e pergunta por que, afinal de contas, as pessoas não praticam magia, elas só estudam sobre ela. Os bruxos ali se confundem bastante, eles ficam meio cabreiros, não sabem muito bem como explicar, mas eles falam que não é necessário, né, praticar magia, que ser bruxo é uma coisa de cavalheiros. A gente vai realmente estar dentro de uma história sobre cavalheiros praticando magia. Tudo muda quando esse bruxo iniciante aí vai atrás desse cara, um Mr. Norrell, porque dizem que ele tem a maior
biblioteca, né, mágica do mundo, assim, né, da Inglaterra, no mínimo. E se perguntam, né, por que ele nunca participou das reuniões, por que ele não quer ser intitulado um bruxo. Essa história começa em York, né, a cidadezinha de York. Então, esse bruxo iniciante vai atrás do Mr. Norrell, que fala pra ele que, na verdade, a magia existe sim, ele é um grande praticante dela, e vai mostrar com alguns exemplos. A partir daí, a história se desenrola atrás dessa profecia e atrás da volta da magia, né, pra Inglaterra. Muito por parte, né, dessas duas pessoas aqui. Esses dois têm uma relação muito forte com essa profecia, embora não vá contar porquê. Ao longo da história, a gente vai sendo apresentado para 1 milhão de personagens que talvez sejam até mais interessantes que Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas assim, tudo que eu falar sobre esse livro não vai fazer jus à experiência sensacional de ler ele. É um livro que é muito imersivo, né? Ele tem as suas técnicas ali de realmente trazer o leitor pra dentro da história, pra dentro daquela sociedade britânica fechada, de aparências, de poderes políticos, de jogos políticos ali com a magia. Uma vez que você tá dentro dessa história, é muito difícil largar. São muitos núcleos, são muitas pessoas interessantes fazendo coisas interessantes e sendo apresentadas a magia de uma forma ou outra. A gente acaba descobrindo que esses dois aqui não são os únicos, né, que de alguma forma estão relacionados à magia. Tem muita coisa mágica acontecendo na Inglaterra nessa época. A gente só precisa abrir os olhos pra ver. Então é realmente um livro de história alternativa, de fantasia na sua melhor forma, assim, é extremamente bem escrito, extremamente bem construído. Uma coisa que eu adoro em Jonathan Strange e Mr. Norrell é que a gente é realmente apresentado a um bando de personagens, mas você não se sente perdido em nenhum momento. Eles têm uma personalidade tão própria que você não se confunde. A gente vai realmente participar desse jogo político aí, desse mundo mágico, né, que tá sendo reinventado, que está sendo reconstruído na Inglaterra. É brilhante, é realmente muito brilhante. Eu espero que, assim, o mínimo que eu contar pra vocês já seja suficiente pra chamar a atenção pra esse livro. Por mais que eu fale de todos os prêmios que ele ganhou, do Neil Gaiman recomendando, exigindo que esse livro fosse publicado, porque ele fala que é o melhor livro sobre de fantasia inglesa publicado nos últimos 70 anos. Os personagens principais também são figuraças. E é difícil dizer tchau pra esse livro. Você não sabe onde ele vai te levar. Você pode ter até uma ideia, você pode imaginar como ele vai acabar, mas a forma como ele te enreda, como ele vai complicando a situação de todo mundo ali, é espetacular, é sensacional. Isso é uma coisa que me chama muita atenção na literatura inglesa, especialmente de fantasia. Que desde que o Tolkien falou que com O Senhor dos Anéis ele estava planejando criar uma mitologia pra Inglaterra, me parece que muitos autores de fantasia ingleses fazem essa mesma busca. Assim como Tolkien chama o que ele fez, né, com O Senhor dos Anéis de mitopoeia, né, não sei se é exatamente assim que se fala, mas espero que sim, que é a criação de mito. A Susana me parece estar fazendo uma coisa muito parecida, mas ela vai combinar aí uma série de estilos, né, uma série de tipos muito ingleses pra criar essa, não sei se é exatamente uma mitologia, né, um grande mito inglês, mas com certeza algumas fábulas, algumas lendas. O livro ele é cheio, recheado de notas de rodapé sobre essa Inglaterra mítica, sobre essa Inglaterra mágica, sobre essa história da magia que se desenvolvia junto da história da Inglaterra, de uma forma muito próxima. Ela consegue criar uma lenda tão forte que você acredita, que você queria que ela fosse real. Eu não sei se eu recomendaria pra todo mundo, porque ele é cansativo, ele é longo, ele tem um humor ali meio peculiar. Ele é muito inglês às vezes, sabe? As pessoas reagem das piores formas, porque é assim que um cavaleiro inglês reagiria, e você fica muito bravo com isso. É fora da realidade de tão bom. Eu não sei quantos livros de fantasia eu li com essa qualidade aqui. Com certeza tá entre os melhores que eu li esse ano, sem dúvida nenhuma, e provavelmente entre os que eu li na minha vida. A autora, ela não faz só uma homenagem à magia britânica, né, ou essa busca pela mitologia, pelas lendas, pelos mitos mágicos britânicos, mas principalmente autores britânicos. Ela se refere muito a ele. Ela vai incluir um autor britânico aqui, assim, ele é um cara real, né, que existe mesmo,
Só que ele tem uma participação especial sensacional dentro do livro. E também vai fazer muitas referências a autores, né? Ela escreve muito parecido com a Jane Austen em alguns momentos do livro. Ela se baseia muito no Charles Dickens em outros momentos do livro. Ela menciona Shakespeare, ela menciona uma série de autores em que me parece que não é só uma homenagem ao pensamento de contos de fadas, de lendas da Inglaterra, mas a produção cultural da Inglaterra, a arte que os ingleses criaram. Dificilmente eu diria pra alguém não ler esse livro. Ficou muito marcado pra mim, assim, especialmente por ter esse histórico de Harry Potter. Isso aqui, não que seja uma evolução de Harry Potter, nem nada do tipo, mas é uma maneira muito interessante de ver como os personagens agem em relação à magia, né? Como a magia é tipicamente inglesa. Tem um momento muito legal do livro em que um dos personagens reflete que ele começa a ficar assustado com o poder da magia quando ela deixa de ser inglesa, né, que é como os bruxos que estão trazendo a magia de volta tratam ela, né, e ela é muito mais selvagem, né, ela é muito mais arisca e incontrolável. Eu não posso recomendar mais esse livro do que eu já recomendo. É bem escrito, é engraçado, é trágico, as últimas 100 páginas são desesperadoras, assim, eu nunca tinha passado, sabe, não recentemente, assim, não tinha passado por uma experiência de ficar presa nas últimas 100 páginas e desesperada pra acabar, mas ao mesmo tempo não querendo que acabar. Às vezes ele é um pouco devagar, ele vai devagar, especialmente no começo. Você tá sendo apresentado a um monte de gente e tal. Mas quando ele engrena, quando você entra mesmo na história, quando você se envolve com esses personagens, você começa a escolher lados, assim, é espetacular. Se você gosta de fantasia, isso é leitura obrigatória, é uma homenagem à literatura fantástica, que assim, é fora de série. E é muito legal como ela cria esse mundo tanto, assim, né, que você vê, especialmente nas notas de rodapé, uma riqueza de detalhes, um cuidado, assim, tão grande com a história que é tão raro, sabe, gente? A gente passa muito por excesso de trilogias de fantasia, e esse livro aqui, ele não tem trilogia, é só ele. Ela tá escrevendo uma continuação, mas ninguém sabe quando vai sair, assim, e não é obrigatório ler essa continuação, porque esse livro em si já é maravilhoso. Eu sei que vai sair a série, né? Vai sair uma série pela BBC. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pro minúsculo trailer que eles divulgaram. Eu queria muito ver mais. Eu comecei a ler ele, na verdade, por causa da série. Eu queria ler ele antes dessa série começar. E assim, eu já fiquei imaginando como iam ser as cenas, como eu ia adaptar esse livro pra uma série, sabe? Porque é lindo, assim. Sei que são 7 episódios de 1 hora cada, né? Então não vejo a hora de sair. Acho que vou ser a primeira a ver. Sinceramente, gente, leiam antes de sair, porque esse livro vale a pena estar na sua listinha de lidos. Definitivamente tá entre os meus livros favoritos e eu não tenho palavras pra isso. Bom, gente, então acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários se vocês já leram Jonathan Strange e Mr. Norrell. Quero conhecer outros leitores. Beijo pro Francisco, que me fez ler esse livro. Tinha razão, Fran, é incrível mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau.